Olá, eu sou o Márcio Pona e nesse vídeo você vai entender como vender mais, aumentar o seu faturamento, unindo estratégias digitais com formatos tradicionais de venda através do método Pomar das Vendas. No método Pomar das Vendas, a gente acredita que o cliente é como uma árvore frutífera e que para a gente colher mais frutos em vendas, é necessário que a gente cuide de todos os canais de relacionamento que temos com os nossos clientes. Com o método, você fica tranquilo porque você sabe que está atendendo o seu cliente da melhor forma possível. Você fica seguro porque você sabe que está dando um passo à frente da tua concorrência. E a sensação de prazer é muito boa, porque você vê o faturamento crescer. E para quem o método Pomar das Vendas? É para aquelas pessoas que precisam encarar em sua rotina o desafio de vender. Acredito que o método se encaixa muito bem para empreendedores, profissionais liberais, gerentes comerciais, representantes comerciais e vendedores. E que sabem que propaganda e vendas é a alma do negócio. Para quem não é o método Pomar das Vendas, para aquelas pessoas que têm aquela preguiça de trabalhar, que acham que tudo vai melhorar e que as vendas elas vão cair no meu colo de qualquer jeito. Também não é para aquelas pessoas que estão presas a um formato de vendas. Tipo, eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo, por que eu vou estar mexendo no que eu já estou fazendo? Time que está ganhando não se mexe, não é verdade? Será se é isso mesmo? Agora dá uma olhadinha no depoimento do Bruno sobre o método Pomar das Vendas. Olá, sou o Bruno, sou vendedor de pneus, trabalhei com o Márcio há alguns anos. Foi com ele que eu aprendi e eu sigo o método Pomar das Vendas. Esse método aumentou muito o meu faturamento. Eu tive a oportunidade de conhecer Manchester, participar de um jogo da Champions League, de uma marca que eu vendo. Eu sigo e aplico o método Pomar das Vendas. Legal, né? Você participar de uma competição, ganhar e como prêmio levar uma viagem para a Europa para assistir um jogo na Champions League. Deve ser uma coisa marcante e inesquecível, não é verdade? Eu tenho muita consideração pelo Bruno. Ele foi um dos primeiros alunos do método Pomar das Vendas, está alcançando resultados e ganhei um amigo, que talvez isso seja também uma das coisas mais importantes na nossa vida, não é verdade? Agora eu vou te contar um pouco da minha experiência, que somado junto com alguns conhecimentos, construíram o método Pomar das Vendas. Eu tenho 20 anos de experiência somada na área de vendas, em departamentos comerciais. Trabalhei desde uma grande multinacional até empresas menores e algumas líderes de mercado na área que atuavam. O que vale a pena mesmo, eu vou destacar algumas experiências que eu tive e depois, sendo mais específico, em 3 empresas, que são as que me ajudaram a ter os fundamentos do método Pomar das Vendas. Meu primeiro emprego foi como vendedor, numa loja de varejo, num shopping. Então eu sei, né, como funciona o bastidor de uma loja de varejo, as dificuldades e o que é enfrentar uma rotina diária de atendimento direto ao público. Senti várias dores de empreender, principalmente algumas coisas que não deram muito certo. Tive uma agência de motoboy que eu acabei desistindo por conta de receio de um motoqueiro sofrer um acidente, ou estava muito no início, era muito embrionário, eu poderia ter alguns problemas de passivo também trabalhista e eu acabei desistindo. Também tive um centro automotivo
que eu tive alguns problemas societários, então aprendi muito disso. Então algumas experiências eu vivi na pele mesmo na questão do empreendedorismo. Mas o que interessa aqui mesmo são 3 experiências que eu tive no meu ramo comercial e que valem a pena você escutar. Foi numa multinacional, que é a Schwarzkopf Professional, que é uma subsidiária da Henkel aqui no Brasil. Quem não conhece Henkel é a fabricante do Super Bonder. Vale a pena também aqui contar para você a experiência que eu tive em uma distribuidora de pneus. Ela distribuía alguns pneus de fábricas de fora do Brasil. Então uma briga muito grande aí de Davi contra Golias, né? A gente pequenininho brigando com grandes empresas, tipo Bridgestone, Firestone, Goodyear e assim vai, né? E a última experiência que eu tive, que foi na Macrilan Beauty Brasil, líder no mercado de acessórios para beleza, né? Pincéis de maquiagem, kits de maquiagem, unhas postiças, e é muito relevante e rica a experiência que eu tive na Macrilan e que vale a pena você escutar também. A primeira experiência que eu vou contar foi na Schwarzkopf Professional. Era uma empresa de cosméticos de coloração, finalizadores e produtos para uso profissional para os cabeleireiros, que é uma subsidiária da Henkel, que é a fabricante do Super Bonder, que nem eu havia falado anteriormente. E como eu fui parar lá? Fui parar através de um amigo, o Humberto, que já era representante há algum tempo dessa empresa. Ele falou, vamos lá trabalhar comigo, japonês. Eu tenho uma vaga lá para a Zona Leste de São Paulo e eu acredito que você tem o perfil, enfim, vamos lá, conversa, eu acho que vai dar um jogo bom. Falei, legal, vamos lá. Passei na entrevista, fui contratado. E o que me marca nessa experiência é o poder da organização. Como eu vou te contar agora. O primeiro dia tive um treinamento breve, né? O supervisor de vendas, o João Carlos. E ele me deu uma folha gigantesca, dividido por períodos, com horas, né, nesses períodos e os dias da semana, com os clientes que eu iria visitar. Lá a gente trabalhava muito com visita porta a porta. Eu olhei aquilo, né? Aí estava numa fase que a gente se acha muito inteligente, muito esperto. Fui lá e não fiz. Fingi que tinha feito e não fiz. Fui trabalhar no meu primeiro mês, né? Que experiência. Não me organizei. Eu era novato no ramo. E fui pra rua sem ter essa organização. E o aprendizado foi maior ainda. Por quê? Porque doeu no meu bolso. Fui visitar, gastei uma baita grana de alimentação na rua, gastei uma baita grana de combustível. Era novo na empresa, não performei, porque fiz poucas visitas e ainda não conhecia muito bem o produto que eu tava vendendo, né? Era muito novo, conhecia o básico, mas os bastidores mesmo a gente não conhece. E lembro sempre do João Carlos, né? Aí quando eu sou desorganizado, que eu vejo que eu posso perder dinheiro, eu lembro do João Carlos e dessa experiência na Schwarzkopf Professional. A segunda experiência que eu vou compartilhar com você é numa distribuidora de pneus, né? Foi uma empresa menor, que foi numa oportunidade muito boa que me surgiu através da minha cunhada, que chama DHK Distribuidora. Éramos distribuidores de pneus Toyo, Hankook, Nexen, que são empresas, né, uma japonesa e 2 coreanas, que equipam veículos desses países, né? Então a gente estava como representantes, né, dessas empresas internacionais, e aqui a gente brigava aí com grandes empresas. Eu já havia citado, que é Bridgestone, Firestone, algumas empresas nesse sentido. E era difícil, né? Porque a gente não tinha apoio de marketing, né? Era um produto importado, às vezes chegava caro, às vezes ficava até mais caro que essas outras grandes marcas.
E a gente tinha que achar as estratégias para conseguir fazer com que o produto fosse vendido, né, claro, e que a empresa prosperasse. Então, como a gente não tinha um suporte de marketing efetivo, a gente se via a ter a estratégia de ter boas práticas relacionadas a relacionamento. Então, a gente tinha que ter um ótimo relacionamento com a nossa cadeia de vendas, os varejistas, para quê? Para que a gente fosse o primeiro nome a ser lembrado quando ele fosse perguntar sobre alguma medida específica de pneu de algum veículo. Então a gente tinha que ser isso. Então a gente apostou muito no quê? A gente apostou muito na pronta entrega. O que era essa pronta entrega? Era o atendimento o mais rápido possível. Ele ligava para a gente, entrava em contato no WhatsApp, a gente já respondia se tinha ou não no estoque. E a segunda etapa é justamente o que eu citei, que era o estoque. A gente procurava ter o maior estoque possível para esse pronto atendimento. E somado a isso, uma entrega rápida. Então, ou uma retirada rápida, enfim, a gente agilizava isso também para que o cliente, entre aspas, contasse com o nosso estoque ao invés de ter esse produto no estoque dele. Funcionou super bem, eu acredito, a empresa tá no ramo até hoje, a gente ajudou a construir isso, esse novo posicionamento, né, e essas boas práticas de atendimento. E lá também se trabalhava com produtos de baixo custo, né, que eram os pneus chineses, assim. E aí era uma briga muito grande de preço também, em que muitas das vezes a gente perdia no preço, mas ganhava no atendimento. E aí reforçou a característica, o DNA que a empresa tinha, que era o quê? De ter esse pronto atendimento, né? De estoque completo, não ter ruptura, atender rápido, tratar bem o cliente, porque a gente tinha essas questões de marketing muito defasada na empresa. Então funcionou super bem e foi uma coisa que a gente conseguiu desenvolver e foi determinante aí para o sucesso da empresa. E agora é a hora de te contar a experiência mais importante de todas que eu tive profissionalmente, que foi na Macrilan Beauty Brasil. E por que eu falo importante? Ela foi uma faculdade, uma pós-graduação, uma MBA em negócios na pele. Tive essa oportunidade graças a um amigo, o Eduardo, que me chamou para trabalhar. Fui contratado pela Macrilan para ser Key Account, né? Para colocar em prática todas as boas práticas que eu tive na outra empresa, na distribuidora, só que com uma coisa que me chamou muita atenção, com um marketing super bem desenvolvido e o principal, com posicionamento. A empresa ela foi a primeira a trazer pincéis de maquiagem, alguns acessórios de maquiagem para o mercado brasileiro. Ela desenvolve os produtos no Brasil, vai para a China, faz a cadeia de fornecedores, traz o produto para o Brasil já beneficiado e vendia, né, para o público que ainda não tinha isso aqui disponível no mercado. A empresa hoje está com 15 anos, debutou no ano passado e líder absoluta em vendas no mercado. Então, para mim, tive a oportunidade de unir tudo o que é um sonho para quem trabalha na área comercial, que é uma empresa com posicionamento forte, né? Ter sido a primeira, ter sido original, ter sido autêntica naquilo que estava fazendo, com produtos de excelente qualidade, né? Porque conhecia ótimos fornecedores lá fora e com marketing muito bem feito. Imagina, um Instagram de empresa com 800 mil seguidores, né? Um feito assim muito grande. E eu
pude conhecer alguns bastidores, né, tanto do desenvolvimento de produto, participei do desenvolvimento de alguns produtos, participei muito do marketing também, né, tive essa chance de poder fazer isso e juntar com as boas práticas que eu já conhecia na distribuidora de pneus. Então consegui implementar dentro da empresa essas boas práticas de atendimento ao distribuidor, de atendimento ao varejista. O somatório dos dois foi onde eu subi meu faturamento, subi as minhas vendas como um foguete. Quando eu digo foguete, eu digo vendas na casa dos milhões. Então foi essa experiência, o marcante que ela me trouxe. Trabalhar numa empresa que é bem posicionada, com ótimas práticas e com resultados comprovados de faturamento. E eu tenho muito orgulho de ter participado dessa história dentro da Macrilan Beauty Brasil. Agora, contadas essas minhas experiências, eu quero te passar alguns conhecimentos teóricos que embasam o método Pomar das Vendas e que eu acredito muito que, se você já colocar em prática, já vão te trazer benefícios enormes para o teu negócio. O primeiro embasamento teórico que eu queria compartilhar tem a ver com o espírito do tempo. Os alemães que me perdoem, mas é utilizada uma palavra em alemão que é o Zeitgeist, que é um indicativo de crenças, valores, comportamento de uma determinada época. E aí eu queria trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, né, o comportamento atual, que é o quê? É a atenção, né? Acho que quase todo mundo já sabe que o maior ativo que a gente possui é a atenção das pessoas. E dentro disso, o porquê que eu quero falar sobre atenção, sobre distrações, enfim, por tudo isso. Hoje, a gente vive o quê? Vive no celular, e aí fica para cima, para baixo, para cima e para baixo. E isso tem um porquê. E existem grandes empresas, como o Facebook, né, que no caso é a Meta, o Google, né, que eles vivem disso, eles vivem de captar a nossa atenção. Então é praticamente impossível a gente conseguir se ver livre disso, né? Então é uma coisa que já está no nosso comportamento, a gente não vai conseguir fugir, não tem como, a gente tem que aprender a conviver. E isso está bem marcado em duas dicas aí que eu queria dar de complemento a isso que eu estou falando, que é um documentário na Netflix, que é o Dilema das Redes, né, que mostra muito bem os bastidores de como funcionam os aplicativos aí, e um livro que chama Foco Roubado, que mostra o que está acontecendo e os desdobramentos, né, desse foco que a gente está perdendo, dessas distrações que a gente está tendo no nosso dia a dia. Mas onde eu quero chegar com isso? Que não vai adiantar a gente tentar correr desse comportamento, né, desse espírito do tempo. A gente tem que se aliar a eles. E quando eu falo se aliar, é o quê? Fazer um bom tráfego orgânico, fazer um bom tráfego pago, utilizar as ferramentas de engenharia social, utilizar as plataformas, o quê? Para o nosso benefício, para o nosso negócio. Sem esquecer, né, das formas tradicionais, que é onde eu venho falando que isso é muito evidente dentro do método, que é o quê? É o atendimento. Vou dar um exemplo aqui. Não adianta também eu fazer um ótimo trabalho de marketing e ser muito bom, e quando o meu cliente for numa loja, não ter o produto para comprar, vamos dizer assim, né? Ou se não, uma cabeleireira. Ela vai lá, faz todo o tráfego local, ela consegue
ser muito boa nisso, e quando ela vai tentar marcar distribuir o produto dela, alguém vai no salão, o salão está fechado, o salão é feio, enfim, algumas outras características que também são importantes, né? Então essa é aonde eu quero chegar, que a gente precisa somar, né, com esse espírito do tempo e atrás através do digital, do marketing, né, fazer com que esse marketing ele capte os clientes para a gente, mas que ao mesmo tempo a gente consiga entregar o serviço ou o produto que a gente está ofertando, que a gente está fazendo a propaganda no marketing. É o que eu chamo do quê? De estratégia multicanal. Então agora, toda vez que você estiver rolando a tela atrás de alguma coisa, eu tenho certeza que você vai lembrar disso aqui que eu estou te falando. O segundo conhecimento que eu quero passar aqui tem muito a ver com matemática, que é o quê? Trabalhar com probabilidades, com eventos aleatórios e com juros. Aí você vai olhar para mim e falar assim, nossa, mas o que eu vou fazer com isso no meu negócio? Não é trabalhar a parte matemática, a gente não vai fazer nenhum tipo de cálculo, mas é entender os conceitos que estão por trás dessa questão matemática para a gente aproveitar no nosso negócio. Dentro do método Pomar das Vendas, isso tem muito a ver com plantar, né? A gente chama de plantar, que é para fazer com que várias árvores elas floresçam e que a gente cresçam, né, se desenvolvam e que tragam, que a gente possa colher ótimos frutos, né, mais frutos dessas árvores, né? Então isso aí tem muito a ver com plantar. E por que eu estou dizendo isso? Porque na primeira parte, probabilidades, o que a gente precisa fazer? Olha, a gente vai ter que trabalhar bastante, não tem como. Então a gente tem que plantar muito, tem que ir muito atrás de prospects, muito atrás de novas fontes, de novos clientes, de novas cadeias. Enfim, a gente precisa sempre estar atrás disso para quê? Para que a gente tenha a maior chance, a maior probabilidade de ter um cliente para a gente. E aí você fala assim, tá, e a aleatoriedade? A aleatoriedade está no quê? Que a gente consegue o quê? Através de várias coisas que a gente vai trabalhando, então do tipo um cliente que eu atendi bem aqui, aleatoriamente ele pode me indicar um outro. Então a aleatoriedade está dentro disso, né? De fazer um bom trabalho com o cliente, a fim de que eu receba uma indicação e, enfim, e que esse cliente aleatoriamente volte para mim e se transforme também em mais frutos para o meu faturamento. E o terceiro é os juros, que é o quê? Os juros é no sentido de captar, de estar colhendo esses frutos constantemente, às vezes sem esforço nosso. Como eu falo, sem esforço na hora, né? O esforço ele foi feito anteriormente através de plantar isso, né? De ter feito esse pomar e ele gerar frutos para a gente. Então os juros está dentro disso. Então é aí que entra essa parte matemática do quê? Da probabilidade, da aleatoriedade e dos juros. E o último conceito que eu quero compartilhar com você e que eu tenho certeza que se você aplicar vai dar uma baita de uma diferença naquilo que você já faz, é o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? O princípio de Pareto é o princípio do 80-20. O que é isso? 80% dos efeitos eles estão, né, dentro de 20% das causas. O que é isso? Eu vou te contar primeiro quem foi Pareto. O nome dele é Vilfredo Pareto, né? Ele era italiano, era um economista, filósofo, sociólogo italiano do final do século XIX, início do século XX, e que percebeu que na Itália, de todas as terras, né, que tinham na Itália, ou bens, enfim, o estudo que ele fez, que 80% desses bens estava concentrado em 20% da população da Itália. E aí foi um princípio que foi vindo ao longo do tempo e sendo utilizado em várias outras vertentes. Uma que a gente usa muito é na área comercial mesmo, né, ou na área de marketing também. E por que eu estou te contando isso? Porque esse princípio
ele se torna um filtro assim importantíssimo para suas decisões de marketing e de vendas. E quando eu falo isso, é numa esfera completa, tanto nas questões tradicionais quanto nas digitais. Vou dar um exemplo. No digital, você posta no Instagram, vou dar um exemplo assim. Você posta. Você vai perceber que a maioria dos seus comentários, ou de posts que deram engajamento, enfim, aquela coisa toda do marketing digital, vão estar concentrados em 2 posts, 3 posts no máximo, de 10 que você faz. É a lei do 80-20. Então, de 10 postagens, 2 vão ter relevância e as 2 últimas, provavelmente, relevância nenhuma. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Que ele dá indicativos de que estratégia você pode seguir dentro do teu marketing, no caso desses 2 posts que fizeram sucesso, para você conseguir replicar isso cada vez mais para o teu negócio. E os 2 últimos, provavelmente, são assuntos que não têm relevância, que você é melhor esquecer e já não perder mais tempo com eles. Então é um filtro assim maravilhoso para as questões online nesse caso que eu citei. Agora eu vou citar nas questões mais tradicionais. Vou te dar um exemplo. Eu tenho que nem a gente tinha na empresa, na Macrylan, uma carteira de clientes, né, que a gente é fornecedor deles. Quando a gente pega e analisa essa carteira mais profundamente, o que acontece? A gente vai ver que de 100 clientes, 20 fazem quase 80% do faturamento, se não mais. E aí onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que nesses 20% são os que você vai desenvolver estratégias de atendimento, do tipo atendimento rápido, talvez um clube de compras, talvez, enfim, um pouco mais de desconto, às vezes de repente um privilégio em lançamento de produto. Então você consegue fazer o quê? Ele te dá um filtro, né, do que você pode fazer. E os 20 últimos? Os 20 últimos, eles servem do quê? De espelho do tipo de cliente que você não quer na tua empresa, né? Porque às vezes ele vai te dar muito trabalho para pouco benefício. Então, leve isso para a tua vida. Que eu acho assim que norteou muito o que eu fiz e norteia até hoje. Pega uma lista de uma coisa que é legal para você, que você quer desenvolver, o que você quiser. E faz isso, né? Aí dentro dessa lista você vai ver que de repente 80%, né, do teu faturamento da tua relevância está dentro o quê? De 2 ou 3 itens. E aí você aposta nesses itens. Isso vai fazer com que você cresça. Cresça no quê? Naquilo que você está se propondo a fazer. Se for faturamento, se for mais vendas, se for emagrecimento, se for gestão de tempo, cuidado com os filhos, funciona. Funciona. Leve esse princípio para você por toda a sua vida. E se você já sair desse vídeo com essa consciência relacionada ao princípio de Pareto, eu já ficaria completamente satisfeito. E agora que você conhece algumas das origens do método Pomar das Vendas, eu vou te apresentar de uma forma genérica de como o método funciona na prática. Num primeiro momento, a gente não tem nada. A gente precisa criar as condições para que a gente tenha clientes. Então, no método, a gente chama de condições climáticas. E o que são as condições climáticas? São as condições externas antes da gente estar dentro do cliente. Então são algumas questões dentro da empresa e algumas fora, do tipo mercado, condições da nossa oferta, os parâmetros que o cliente tem. E isso a gente chama de condições climáticas. E esse segundo passo, dentro do método, a gente chama de plantio e adubação. E ela vai funcionar em 2 fases, conforme eu vou te explicando no decorrer da apresentação do método. Aí o segundo passo,
a gente vai para a mão na massa mesmo, a gente vai para abordagem, a gente vai para prospecção, até a gente conseguir fazer com que brote o nosso primeiro negócio, né? Quando brota esse negócio, a gente tem realmente um cliente. A partir do momento que a gente faz o nosso primeiro negócio. Então aí sim, a gente considera que ele é um cliente. E aí o que a gente tem que fazer com esse cliente? A gente tem que cultivar os relacionamentos, cultivar mais negócios com esse cliente. E ao mesmo tempo, a gente tem que o quê? Continuar o plantio e a adubação. Para quê? Para que a gente construa um pomar, para que a gente construa uma carteira de clientes frutífera. Essas fases dentro do curso são chamadas de cultivando o pomar. A gente somando o cultivar, né, que é esse relacionamento com o nosso cliente, e a gente consegue desenvolver um pomar, com certeza a gente o quê? Tem mais vendas e tem mais faturamento. E esses são os fundamentos do método Pomar das Vendas. E no método Pomar das Vendas, a gente trabalha o cliente com intensidade. Quando eu digo intensidade, não é frequência, e sim intenção. Quais são as intenções que a gente tem ao trabalhar com o cliente? Juntando esse tipo de atendimento com intenção, priorizando o cliente e mais algumas outras estratégias que a gente tem multicanal, do tipo marketing, marketing digital, desenvolvimento de cadeias, desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de distribuição. A gente tem o quê? Num somatório, o método Pomar das Vendas fazendo com que primeiro a gente tenha os clientes e depois a gente desenvolva um pomar amplo. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que você tem mais vendas e mais faturamento no teu negócio. Acredito que esse esquema genérico apresenta de uma maneira legal como funciona o método. Onde a ideia é o quê? Aumentar o faturamento e aumentar vendas, priorizando o cliente. O cliente ele está no centro do nosso negócio. E quando eu falo no centro, é nessa intenção, na intenção de atendê-lo bem, de boas práticas de atendimento, de desenvolvimento de outros canais de venda, de utilizar o marketing digital a favor da nossa empresa na captação de novos clientes. E é de tudo isso que o nosso método trata. O nosso método, o método Pomar das Vendas, ele integra todas essas características online e offline. Para quê? Para que a gente cultive um pomar forte, que dê muitos frutos e que sempre aumenta o nosso faturamento. Vale a pena lembrar aqui também que o método Pomar das Vendas ele é de fácil aplicação. Seja para você, seja para sua equipe, seja na sua empresa, enfim, é de fácil absorção da equipe comercial. E o legal também é que você pode utilizá-lo de acordo com as ferramentas que você tem na mão. Então, se você está mais na questão offline, você pode colocar o quê? Itens online para aumentar o teu faturamento. Se você é muito online, o que você pode fazer? Você pode desenvolver coisas do offline que vão fazer com que você aumente seu faturamento. O método Pomar das Vendas, ele é aplicável em qualquer ambiente de negócios. Um curso 100% online, que você acessa as aulas através da plataforma Hotmart, com login e senha que são disponibilizados para você logo após a compra. E dentro da Hotmart, o curso está dividido em 4 módulos, que é o Comece por Aqui, o Condições Climáticas, Plantio e Adubação e o 4º módulo, que é o Cuidando do Pomar. E tem mais. Comprando o curso, a gente vai ter um encontro via Zoom,
onde eu vou te escutar e ajudar você a implementar ou a estudar melhor o curso, para que você consiga mais resultados, consiga mais faturamento e colha mais frutos, com certeza. A gente vai ter um grupo no WhatsApp, onde a gente vai mandar as notícias, complemento de aula, dicas, tudo que está dentro do ambiente comercial, né? Que é hiper dinâmico e está sempre se alterando. Então esse grupo no WhatsApp, ele vai servir para que a gente esteja sempre atualizado. E o legal é que a metodologia Pomar das Vendas custa muito menos que um CRM, te ajuda demais a tomar decisões, então você vai ter aplicar, né, decisões com preço muito mais em conta e custa metade de um salário mínimo, ou seja, é metade de um funcionário que você paga um salário mínimo por mês. E aqui eu quero fazer uma promessa, eu quero firmar um compromisso com você. Se após você assistir o curso, implementar a metodologia nas tuas vendas, na tua forma de vender, e você não aumentar em pelo menos 20% o seu faturamento em 3 meses, eu devolvo o seu dinheiro. E é isso. Se você quer vender mais, aumentar o seu faturamento, unindo estratégias digitais online e estratégias offline, né, no atendimento ao teu cliente, se você quer ficar tranquilo porque está atendendo o seu cliente da melhor forma possível, se você quer estar seguro de que você vai estar sempre um passo à frente do seu concorrente, e principalmente se você quer ficar satisfeito e ter aquele prazer de estar sempre com o seu faturamento aumentando e tendo a certeza de que está entrando dinheiro no seu caixa, clica aqui no botão abaixo e vem participar comigo do método Pomar das Vendas. E eu aguardo a nossa ligação no Zoom. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe.